Olá, meus queridos alunos. Estou aqui mais uma vez para falar sobre o que nós iremos fazer no Clube de Ciências nessa semana. Entrei na internet, corri atrás e conheci um professor lá de Angola, na África. Professor Cláudio é um professor de ciências assim como eu. Só que lá ele fala sobre elefantes. Ele estudou os elefantes, porque os elefantes vivem lá na África onde ele vive. Então ele tem uma proximidade muito grande com esses animais. E esses animais nos fascinam. Esses animais faz com que a gente olhe para eles e fala: caramba, eu queria conhecer. Então, a partir de agora, o professor Cláudio vai falar com vocês lá de Angola o que ele estudou sobre esses magníficos animais e espero que vocês aproveitem. Vão lá ver. Olá pessoal, daqui fala o professor Cláudio João, a partir de Angola, e queria desde já estender os meus abraços a todos os estudantes do Espaço Verde e também dizer que este será o nosso primeiro contacto. Vamos falar sobre o elefante africano. Eu venho, na verdade, de uma parceria com o professor Lucas Pérez, que me convidou para falar sobre esse tema e achei interessante e queria contribuir com o pouco que sei para poder também ajudar neste momento de confinamento e distanciamento social e tal como muitas das vezes temos de aproveitar a quarentena da melhor forma. Então, o elefante africano é o maior mamífero existente na Terra, que ele acaba por estar dividido entre duas subespécies. Mas vamos antes referir que, além do elefante africano, existe também a espécie de elefante do elefante asiático, então também considerado elefante indiano. Entre o elefante africano e o elefante indiano estão simplesmente diferidos por ou através do seu porte. O elefante africano é ligeiramente maior em relação ao elefante asiático. O elefante africano está dividido em duas espécies, o subespécie, o elefante da floresta e o elefante da savana, sendo que o elefante da floresta é o Loxodonta africana cyclotes e o da savana, o Loxodonta africana. Esses dois podemos encontrar aqui no nosso país, Angola, e sua distribuição por todo o continente vai desde o sul, onde estamos, África do Sul, até ao limite do deserto do Saara, não podendo ser encontrado nos países a norte do Saara, os considerados países do Maghreb, nesse caso Egito, Argélia, Tunísia, Marrocos, Líbia. Ok, vamos falar sobre as características do elefante africano. Numa primeira fase, queremos falar sobre o seu período de vida, que é extremamente longo e chega a viver até cerca de 120 anos, que é muito tempo de vida, um século mais 2 décadas. Então, como podem ver, o elefante africano é considerado um emblema da biodiversidade africana. Então, quanto às suas características anatômicas, queremos realçar a tromba, que é um apêndice muscular, se alonga através da união entre o lábio superior e o nariz. Na verdade, é simplesmente constituído por músculo e terminações nervosas, não tendo nem cartilagem nem osso. Duas presas chamadas de marfim e
que tem sido alvo de muita caça por caçadores furtivos e ilegais, essas presas estão fixas ao crânio, que na verdade são dois incisivos. Esses incisivos acabam por ajudar os elefantes na captação de sais minerais e alimentos, pois os ajudam a escavar a terra e conseguirem retirar da mesma raízes, tubérculos e outros alimentos no solo. O elefante africano, quanto à sua distribuição, já falamos também que se encontra em quase todos os países do continente africano, particularmente em Angola. O elefante africano pode se encontrar em unidade de conservação ou também pode ser encontrado fora das unidades de conservação, vivendo livremente nos ecossistemas. Pode ser encontrado nesse caso desde o sul a norte do país, pois Angola tem, na verdade, ecossistemas variados, que vão desde savana, deserto, tem também a floresta guineo-congolesa e floresta densa e úmida. E essa toda a diversidade de ecossistemas de Angola acaba por contribuir também na aparição de várias populações de elefantes. Os machos têm um período longo de imaturidade sexual e este fator às vezes dificulta o estudo sobre a dinâmica das populações de elefantes. Sobre as populações de elefantes. Ok. Os machos das populações de elefantes, eles têm a tendência de se excluírem do bando aos cerca de 14 anos de idade, sendo muitas das vezes apenas usados para questões de reprodução. Se vê um macho a encostar num bando, num grupo de elefante, é porque chegou se calhar o momento da reprodução ou da cópula do período de fertilidade das várias fêmeas. Então os machos, por uma questão de bioacústica, eles têm a tendência de se aperceber quando um dado grupo de fêmea tem dentro dele algumas fêmeas praticamente no cio. As fêmeas atingem a maturidade sexual entre os 10 e 14 anos, podendo esse período demorar ou durar até ao fim da sua vida. Nesse caso, uma fêmea até com 110 anos de idade acaba por estar ainda em bom estado de fecundação e reprodução. Possuem também um período longo de gestação. O período de gestação dos elefantes chega a ser até 21 meses de gestação, e o intervalo entre um parto e o outro pode ser entre 4 a 6 anos. Já imaginemos que, se for um caso desses entre os humanos, um parto só se for de cesariana, porque se for um parto normal, a tendência em muitos casos é fazer num intervalo se calhar máximo de 2, 3 anos, 4, 6 anos é uma forma já bem planeada. Então, ainda na ecologia dos elefantes, as fêmeas junto dos filhotes vivem em bandos e podem chegar a ter grupos de quase 150 ou mais efetivos.
porque enquanto os machos são banidos do bando, as fêmeas permanecem numa estrutura organizacional hierarquizada, onde tem uma matriarca e depois vem as várias filhas que vão servir de supervisoras para a educação, a instrução social das outras fêmeas ou dos filhotes que fazem parte, dos mais pequenos que fazem parte do bando. E quanto a questão de se desligar do grupo, as fêmeas não se desligam sem que a matriarca morra. Então conseguimos notar que é um instinto até certo ponto protetor que a matriarca tem para o seu bando, e as fêmeas, as filhas, acabam por estar também sentindo-se protegidas e seguras junto do bando. Ok. Quanto aos hábitos alimentares, os elefantes têm, apesar de serem herbívoros, são considerados animais herbívoros, mas dentro desse grupo dos herbívoros eles têm diversidade ou versatilidade na escolha dos alimentos. Comem quase tudo, porém sendo extremamente seletivos na escolha desses mesmos alimentos. Apesar de terem a versatilidade, também são extremamente seletivos. E comem fruto, folha, e acabam muitas das vezes trabalhando como espalhadoras de semente, e tal como os pássaros, eles também ajudam muito em espalhar as sementes. E tem um caso importante sobre essa questão de espalhar as sementes. Em muitas vezes, plantas que se acham endêmicas de certos países acabam por ser levadas a outras zonas, porque elefantes têm praticamente são animais livres, né, e circulam por qualquer lado. Quando são levadas para outros países, essas sementes lá germinam e crescem as árvores, e então essas árvores deixam de ser endêmicas dos países e acabam por ser regionais. E nessa necessidade alimentar, os elefantes eles têm necessidade por dia, um elefante tem necessidade por dia entre 50 a 420 50 a 450, 150 a 450 desligou? As necessidades alimentares. Os elefantes, um elefante na verdade em 24 horas pode consumir cerca de 150 kg a 450, mas este número acaba representando cerca de 5% do seu peso total. Conseguimos ver que um animal que quer, na verdade, que consome 150 kg tem, na verdade, cerca de peso total de 3 toneladas. Elefantes são animais de porte grande e consomem tanto porque requer também muita energia. E quanto ao consumo de água, eles são animais que consomem cerca de 225 litros de água por dia, que é extremamente alto esse número. Se formos a ver num grupo de 100 efetivos por dia, são cerca de 22.500 litros de água, que causam um grande impacto. Este mesmo número, se formos a fazer um cálculo rápido, no final de um mês, acabam por consumir cerca de 675 mil litros de água. Então, o consumo da água
a invasão às lavras ou aos campos cultivados acabam sendo os principais motivos de conflito entre o homem e o elefante. Muito obrigado e na próxima vez estaremos juntos para mais uma transmissão sobre os elefantes africanos e qualquer outro animal aqui de África que vamos partilhando segundo a necessidade lá do Espaço Verde. Espero contar convosco mais vezes. Muito obrigado e fiquem bem. Bom, depois desse momento internacional que nós tivemos, onde o professor Cláudio pôde contar um pouquinho para vocês da experiência do elefante, é bom a gente lembrar da necessidade de preservação desses animais. Então, usem a criatividade de vocês e vejam o que vocês podem fazer, uma imagem, um desenho ou algo preparado para convencer e ajudar o professor Cláudio a convencer os angolanos em que esses animais precisam ser preservados, porque ele disse que muitos não respeitam isso e agora estão começando a respeitar depois que um trabalho. Então você pode fazer um desenho de um elefante, você pode gravar um vídeo sobre elefante, você pode pegar um elefante de pelúcia, um elefante qualquer e ver como você pode construir um cenário mediante a isso. O importante, o mais importante nisso tudo é que a gente faça algo que ajude a divulgar a importância da preservação desses animais. Para